Olá, querido, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim quiser nos ajudar. Se você se interessar, inscreva no canal, dê o seu like aí embaixo e compartilhe esses vídeos, né? Dê uma olhada também nos demais vídeos que tem no canal, ou talvez esteja também no canal da minha esposa, Fernanda Barros. E vamos aqui ler, se assim Deus permitir, a carta aos Efésios. Gente, todo esse vídeo que está, todos os vídeos que estão postados, toda a questão deve ser examinado. Tudo que a gente come, o que é que deve ser feito, né? Deve ser mastigado, bem mastigado, para ser boa digestão. Assim como a gente escuta, tudo que a gente escuta, antes da gente reproduzir, é necessário fazer como faz o seu dispositivo de DVD, o seu computador, o seu celular, o seu reprodutor de MP3, porque você coloca, ele primeiro lê, examina o conteúdo. Depois de examinado é que você aperta o play para poder ele reproduzir. Infelizmente a gente não faz isso. E também o que está escrito, para você entender o que é que você tem que fazer. Você tem que ler, reler e pesquisar acerca do assunto para se inteirar e aí compreender a coisa. O problema aqui no meio, principalmente pentecostal, se você me perdoe o que eu vou falar agora, você botar no meio, principalmente neopentecostal, se você botar 1000 pessoas, eu não sei se 50 examina aquilo que ouve. Principalmente no meio neopentecostal, que a Bíblia é apenas um apetrecho que você não pode deixar em casa. Você tem que andar o dia todo com ela e principalmente na hora de abrir aspas para a igreja, fechar aspas, né? Vamos lá para Efésios capítulo 1. Tentaremos ler toda a carta. Eu estou lendo aqui uma versão, né, que é trilingue. Então é uma versão quase aproximada do texto grego, porque aqui está em grego, em português e em inglês, tá vendo aí? Essa primeira parte aqui está em grego, tá vendo? Português. E a terceira aqui é inglês. Aqui no meio é português e cá é grego. Eu, como já fiz a tradução, eu vi que tem algumas coisas que está bem diferente, mas a maioria é bem aproximado para facilitar o entendimento, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aqui lança por terra a doutrina do catolicismo, que santos são aqueles que são canonizados, né? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir. Na verdade, aqui já está a ideia que tira completamente para a gente compreender, né? Aqui no versículo 10 está convergir, mas no texto grego está anakephalaiosastai. Anakefalaio, kefalaio, de onde vem a palavra kefaleia, que quer dizer cabeça.
Aná quer dizer de novo. Versículo 10 quer dizer que ninguém de fazer em Cristo reencabeçar. Cabeça é guia, quem dirige, quem comanda. Então, Deus agora novamente quer reencabeçar em Cristo. Quem é Cristo? A palavra, a ordem, a norma, a vontade divina. Então, Deus quer fazer reencabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as da terra. Já viu aqui a diferença? O que é convergir? Convergir, convergir, convergir. Aí você tem que ir para o dicionário. Aqui na tradução é mais fácil. Anakefalaiorsanspai. Reencabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as em cima no céu, como as que estão sobre a terra, nele. Nele quem? Em Cristo. Não é na Assembleia de Deus, não é no dogma do catolicismo romano, não. É em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Veja, o selo de Deus na nova aliança não é o sábado nem a circuncisão. É o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, porque o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Na antiga aliança, para ser filho de Abraão, para ser filho de Abraão, o que acontecia aos primogênitos? Circuncisão. E a lei de Moisés, que é a outra aliança, está lá em Gálatas capítulo 2 e capítulo 3, só você ler, é o sábado. Mas na nova aliança é o que? O Espírito Santo, que a gente recebe quando crer em Cristo por meio do Evangelho. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu só posso ter pleno conhecimento, gente, por meio do estudo da palavra. Não é consultar versículos se baseando em doutrina de denominação. É estudar exaustivamente os escritos que estão na palavra. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O cabeça, gente, é Cristo, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche e todas as coisas. Ora, se Pedro é o cabeça, então a igreja é o corpo de Pedro, não é de Cristo. Amém? Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, para aqueles que se intitulam circuncidados na carne, por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Versículo 15 do capítulo 2 de Efésios. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na sua forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Leia Efésios capítulo 2, capítulo 3 e Hebreus capítulo 7. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não é a doutrina da Assembleia de Deus, não é adventismo, nem de qualquer outra denominação. A pedra angular, temos que ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Quem tem que ser edificado, gente, não é denominação, feito de pedra, tijolos e cimento. Quem tem que ser edificado é a igreja de Cristo, que sou eu e você, o templo do Espírito Santo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, por amor de vós, gentios. Paulo não estava preso por causa de nenhuma denominação, porque não existia. Veio existir a partir do 4º século, quando Constantino quis construir a tal de um templo e botou o nome lá, Igreja do Salvador. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim, concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor,
pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como fostes chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Impressionante que aqui há uma só fé. E hoje existe só uma só fé? Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Versículo 7 de Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo proporção do dom de Cristo. Por isso digo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ou encabeçar todas as coisas, ou completar todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a aperfeiçoar os santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, não um templo de pedra. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Edificar a gente é da coesão e maturidade, completude. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Imagine, unidade. Hoje que se vê divisão, heresia, seita, partidarismo, facções. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, né, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha aqui de novo, o cabeça não é Pedro. Efésios 4,15. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Repito, quem tem que ser edificado sou eu e você, nos formando por meio da instrução da palavra. Mas tem que ser instrução genuína, extraída da palavra, não introduzida pela ideologia do partido denominacional. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus,
por causa da ignorância, falta de conhecimento. Tem um bocado de gente que tem mais de 40 anos frequentando as denominações que a gente chama de igreja e não sabe o que é o evangelho. Sabe o que é o dogma da instituição, mas não sabe o que é o genuíno evangelho. Mateus capítulo 15. Obscuros de entendimentos, alheios à vida de Deus. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de torpeza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim, Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Hoje em dia nós aprendemos a Universal, a Assembleia de Deus, ao catolicismo romano, ao espiritismo, ao adventismo, ao protestantismo, ao cristianismo e um bocado de ismo. Mas aprender a Cristo, aquele que diz que está em Cristo, 1 João 2,6, deve proceder como ele procedia. Se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Hoje em dia não, somos membros da Assembleia de Deus, da Batista, da Cristã no Brasil, do catolicismo, do adventismo, da Testemunha de Jeová. Cadê ser membro de Cristo? 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 3. Nos dois capítulos Paulo pergunta: Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem desligar o diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir aos necessitados. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Viu qual o selo aqui, gente? Não é o sábado, nem a circuncisão. O selo da nova aliança é o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, toda cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpe conversação, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é bom e agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem oculto, o só referir
é vergonhoso. Mas todas essas coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido ou resgatando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, as mulheres submetendo ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Valoriza teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei os vossos donos, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja escravo ou quer seja liberto. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Tomai também o capacete ou elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
E para isto vigiando com toda perseverança e súplica, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. A paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Aqui foi a leitura da carta aos Efésios. E depois, se assim der, né, a gente revendo esse vídeo, a gente faça alguns detalhes, algumas observações que você só vai perceber no texto grego, como eu falei aqui do capítulo 1, versículo 10. Ali é reencabeçar. Algumas versões está tornar, congregar. Aqui está convergir, que a gente não tem ideia do que é. Amém? Que Deus em Cristo assim vos abençoe, que você possa estar ouvindo várias vezes esse vídeo e anotando, ou então lendo e relendo a carta aos Efésios, anotando, resumindo o texto, sabe? Pega um lápis, vá marcando, grifando, para você sintetizar e compreender, extrair, como um vendedor de cana faz. O que é que ele faz? Ele extrai o caldo da cana, ele tem aquele extrato ali daquela cana, aquela essência. Como alguém que vai fazer um perfume, extrai a essência do texto. Não é introduzir a sua ideia que você recebeu, sabe? Que você é doutrinado no grupo que você faz parte, que você erradamente chama de igreja. Que igreja sou eu e você, se permanecermos obedecendo a palavra. Está lá em João capítulo 14, versículo 23. E João capítulo 15, versículo 18 e 19, o que é a igreja. Deus em Cristo continua a nos abençoar. A paz.